Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto. Aqui. 15 pontos. Eu não poderia deixar de falar sobre isso porque é o assunto do momento. E é determinante para o nosso futuro coletivo. Então, tenha isso em mente. É algo importante a nível global e civilizacional. E também tem a questão espiritual, tem a questão também do serviço espacial, envolve múltiplos fatores diferentes. Pois bem, 15 pontos que podem mudar tudo. Loirão oferece paz ao Irã com cessar-fogo e fim das sanções. Inclusive está aqui a matéria para vocês no New York Post, apesar que foi reportado também em outros portais importantes de notícia pelo mundo afora. A administração Loirão enviou ao regime por intermédio do Paquistão. Então, no Paquistão, ali está sendo negociado, está intermediando esta negociação e um plano de 15 pontos para encerrar a batalha atual no Oriente Médio. O documento foi entregue na terça-feira e inclui uma proposta de cessar-fogo de um mês para permitir negociações. Então, seria uma trégua. Bom, se essa trégua for devidamente confirmada, creio eu que a tendência natural é encerrar o conflito. Então, queira ou não, nós estamos muito próximos disso, tá? Isso é um fato concreto. O plano exige que o Irã desmantele completamente seu programa, aqui tem várias exigências diferentes, o programa nuclear, incluindo desmontagem das instalações de Natanz, Isfahan e Fordo. Nunca mais busque brinquedinhos dessa natureza. Pare todo o enriquecimento de urânio em seu território, entregue todo o urânio enriquecido à Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, e a lista continua. Dê acesso total à IEA e suas instalações, abandone o apoio de grupos proxies na região, a gente sabe que são aqueles grupos que ficam ali ao redor de Israel, Hamas, Hezbollah e afins. Pare de financiar brinquedinhos direcionados aos OTIs, tal, a gente já sabe muito bem. Mantenha o Estreito de Hormuz aberto, e lembrando que o Estreito de Hormuz foi reaberto, tá? Esse é o fato concreto. Então, isso já denota que o regime de Teherã recuou. Então, porque uma coisa é o que é dito, tá? É claro que você tem que demonstrar força, até mesmo para a sua população e para aqueles que dão apoio ao regime. E outra é o que está acontecendo de verdade. Então é bravo, na maioria das vezes, essas declarações inflamadas, etc., é tudo bravata. Limite dramaticante seu programa de mísseis, alcance e quantidade, usando apenas para autodefesa. Em troca, o regime receberia fim das sanções internacionais, que seria ótimo economicamente, ainda mais na situação que se encontra. Ajuda americana para desenvolver um programa nuclear civil pacífico, remoção do mecanismo de snapback, reposição automática de sanções, que seria ótimo para o regime. O presidente Loirão afirmou que o regime já concordou em abandonar o programa nuclear. Eles concordaram, já decretando vitória antecipada. Eles nunca terão um brinquedinho núcleo. E disse que os iranianos querem fazer um acordo desesperadamente. Olha, eu não quero ser chato, mas as evidências tangíveis dizem que o Loirão está certo. Uma coisa é o que é falado no microfone ao público, e outras são os fatos concretos. E os fatos concretos é que realmente acabam delineando a verdadeira situação, o verdadeiro quadro. As negociações estão sendo conduzidas indiretamente com o envolvimento do Steve Witkoff, enviado especial do Loirão, e o Jared Kushner, chefe do exército paquistanês, e o apoio do Egito e da Turquia, que estariam intermediando este acordo. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam os ataques militares, quer dizer, a batalha continua, não teve nenhum cessar-fogo por hora, e prepara o envio de tropas adicionais caso as conversas falhem. O Irã negou estar em negociação direta e rejeitou o plano, claro, isso aí já é sabido, que é irrealista, etc., bateu no peito, dando uma de malvadão, cumprindo o seu papel. O caminho da paz está sendo delineado, muito possivelmente. E por que podemos afirmar isso?
Podemos afirmar isso por causa disso aqui, meus amigos. Essa informação é de agora, tá? Esta é quentinha. É de hoje. Acabou de chegar. O Irã diz que negociadores iranianos muito diferentes e estranhos estão a implorar para fazer um acordo. Implorar. Mas dizem publicamente que estão apenas a analisar a proposta dos Estados Unidos e adverte ao Irã para levar isto a sério em breve, antes que seja tarde demais. Interessante. Agora, vou trazer para vocês a análise muito bem abalizada, lúcida, do nosso amigo chinês, que reside nos Estados Unidos, que é o Qin Kao. Realmente um especialista, que tem visão além do alcance. Irã dobrou as cartas, a reabertura do Estreito de Hormuz revela o verdadeiro recuo do regime. Sim, porque se a intenção era o colapso econômico do Ocidente, pois bem, eles recuaram. Não vai acontecer, porque o Estreito de Hormuz está funcionando. Está funcionando. E mesmo que eles tenham restrições com os países aliados dos Estados Unidos, Israel, que não podem atravessar o Estreito, para Israel e para os Estados Unidos, isso faz muito pouca diferença. A questão é salvar a economia mundial. Porque, queira ou não, os Estados Unidos é praticamente autossuficiente. Israel não depende do Estreito de Hormuz, porque pode obter petróleo ali dos Emirados Árabes Unidos, que fica do ladinho. Não precisa passar pelo Estreito. Então, Israel não depende do Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos praticamente não. Porém, a economia mundial entraria em colapso e, queira ou não, iria atingir indiretamente também os Estados Unidos. Porque se tem inflação na Índia, a economia chinesa colapsa, indiana, europeia, africana, na América Latina, vai respingar nos Estados Unidos. Estão entendendo? Porém, com a reabertura do Estreito, nada disso vai suceder. Então, eles recuaram. Enquanto o mundo ainda discute mísseis e retóricas inflamadas e realidade geopolítica acaba a dar um golpe decisivo. O Irã efetivamente reabriu o Estreito de Hormuz. Este é o fato concreto, objetivo. Após ameaçar fechar completamente a principal artéria do petróleo mundial. O regime iraniano enviou uma notificação formal à ONU, permitindo a passagem segura de navios de países não hostis. Na prática, isso significa que a maior parte do tráfego global de petróleo pode voltar a fluir normalmente. Então, a ameaça de um colapso econômico, de fome global, foi dissipada. Não existe por hora. Loirão não perdeu tempo e chamou o movimento de grande presente aos Estados Unidos. E ele tem razão. Provavelmente, segundo a leitura desse analista, foi este o presente. Porém, a gente sabe que o presente também pode se referir às relíquias. Lembrando que muitos atores do Irã têm informações privilegiadas sobre essas mesmas relíquias, segundo o JP e o doutor Michael Salla e os portais. Então, esta batalha, esse conflito é multifacetado, tem várias características diferentes. Uma delas é a questão geopolítica, que é eliminar, ou pelo menos reduzir o risco da linha do tempo do Amargedon, que foi anexada ao Irã. Programação preditiva, já feita, já programada, já fomentada há mais de 100 anos. Já demonstrei isso para vocês através de múltiplos exemplos. Segundo motivo, as relíquias. Ok? Entendam isso. Então, esses dois objetivos já foram alcançados. O que isso realmente significa? O Irã perdeu sua principal arma econômica. Sim. O bloqueio total do Estreito de Hormuz era sua única alavanca real para pressionar o Ocidente a elevar drasticamente o preço do petróleo. Lembrando que com esta reabertura parece que não vai ter cobrança do pedágio de 2 milhões de dólares. Pelo menos em nota oficial não faz menção dessa exigência. Isso é um ponto importante. Ao permitir que os navios chineses, indianos e de outras nações não hostis, no caso não os Estados Unidos, Israel,
voltem a transitar, o regime abdicou silenciosamente de sua estratégia mais poderosa, resultados imediatos nos mercados, queda acentuada nos preços de petróleo, desvalorização de metais preciosos, que geralmente são utilizados, eles sobem, ouro, prata, quando tem ameaça de crise econômica. O mercado geralmente reage dessa maneira. Alívio imediato na pressão inflacionária global. Por que isso é uma vitória estratégica para os Estados Unidos? Uma boa pergunta. Os Estados Unidos não dependem criticamente do Estreito de Hormuz. Verdade. Para o seu próprio suprimento de petróleo, graças ao shale oil e outras fontes. Isso aqui já foi debatido em outras lives. No entanto, a reabertura beneficia indiretamente a economia americana de forma poderosa. China e Índia, grandes compradores de petróleo iraniano, voltam a receber suprimentos e preços mais baixos. Com esses países são grandes exportadores de bens de consumo para o Ocidente, não só para os Estados Unidos, a normalização do fluxo de petróleo ajuda a manter os preços dos produtos finais estáveis nos supermercados e lojas americanas, assim como no Brasil e na América Latina, que seria um desastre sem precedentes. Então, os países mais pobres seriam os mais afetados. Em outras palavras, o petróleo barato que volta a fluir para a Ásia acaba beneficiando o consumidor final, não só os Estados Unidos, mas todo o Ocidente, controlando a inflação sem que a América precise depender diretamente da rota. Enquanto isso, a retórica agressiva do Irã desencarne a América, ameaças de retaliação, aquela bravata batendo no peito, batendo o pé, dando piti, dando uma de super poderoso, isso. Continua forte para o consumo interno e propaganda. Isso é só propaganda. Mas as ações falam mais alto. O regime dobrou, perdeu no campo econômico, onde realmente importava. Lourão impôs um ultimato de 5 dias, que vai se encerrar justamente agora, para que o Irã aceite um plano de 15 pontos que inclui o fim definitivo do programa nuclear. Se não houver acordo, as operações militares podem ser retomadas. Porém, com esta postura do regime de reabrir o Estreito de Hormuz, é um indicativo claro que as negociações estão em andamento, estão em curso e estão prosperando. Caso contrário, não haveria reabertura do Estreito de Hormuz. Este que é o fato que a maioria, a grande mídia, não conta para vocês. O resumo sem ilusão. O regime não foi derrotado militarmente de forma absoluta, mas sofreu uma derrota estratégica clara, evidente, tangível. Ao reabrir o Estreito de Hormuz, entregou sua principal carta de pressão e abriu espaço para uma possível gestão conjunta da rota. E que na prática significa maior controle americano sobre uma das vias mais importantes do planeta. A propaganda ideológica ainda grita, e grita forte. Eles ficam bradando, né? Ficam aí. Isso, em alta voz. Porém, a realidade empírica diz outra coisa. Mas os fatos são implacáveis. O regime iraniano recuou e deve capitular em breve. E o jogo continua. Então, possivelmente, lembrando que agora vai completar, nessa final de semana, um mês do início do conflito, aliás, vai completar no dia 28, exatamente um mês completo. E parece que agora a coisa vai esfriar. E esfriando, vamos aguardar o próximo capítulo, que será os arquivos desclassificados, que foram prometidos pelo Loirão, que estão sendo providenciados pelo Pete Hegseth neste momento. Muita expectativa. Dr. Colin Ross é o psiquiatra que foi a uma instalação de segurança máxima da agência de 3 letras, a CIA. Testemunha ocular. Passou por portas de submarino, cercada por militares uniformizados, e leu todas as 15 mil páginas de documentos MK. Vocês conhecem esse projeto. É o projeto MK da década de 60, década de 70.
desclassificados de controle da mente, manipulação da mente, lavagem cerebral e programação mental, para ser mais específico. Uma forma de você fragmentar a mente de uma maneira que a pessoa pode ser programada para fazer certas coisas e pode fazer coisas horrendas. O que ele descobriu foi uma rede de psiquiatras com autorização de segurança de alto nível, ligadas ao cancelamento de Manson e ao cancelamento de JFK. Ora vocês. O cancelamento também do RFK, isso, do Robert, isso, Kennedy, exatamente este. E ao atentado de Oklahoma City. E ao sequestro de Pete Hegseth. Vários cenários diferentes. A agência de 3 letras ordenou a destruição de todos os registros. 7 caixas sobreviveram. E o Dr. Ross leu cada página. Cada página. Este episódio fará você pensar. Novo episódio, uma nova entrevista do Jesse Michels, que é um dos maiores canais, um dos maiores podcasts do mundo. Isso aqui é uma bomba, tá, meus amigos? Porque esse senhor é testemunha ocular que esse programa existe de verdade e, com certeza, as pessoas que atentaram contra a vida do Loirão também foram submetidas a isso. Porque é o álibi perfeito. Então, se a pessoa for pega, vamos supor que ela seja pega, ela não vai lembrar de nada. Não tem como ela dar o nome. Quem mandou você fazer isso? Ele não sabe. Lavagem cerebral total. Mente fragmentada. Então, ele foi programado para fazer aquilo. Nem ele sabia que iria fazer. Então, um belo dia, é acionado o gatilho e ele vai lá, como um zumbi, como um verdadeiro zumbi, e executa aquela tarefa, como um programa, como se fosse um robô. Isso é feito através da ruptura do eu. Então, esse projeto nefasto existe desde os anos 60, isso aqui seria a prova cabal e definitiva. E é claro que isto deve ser investigado pelo Congresso dos Estados Unidos e a força-tarefa presidida pela Ana Paulina Luna. Isso faz parte das revelações. Com certeza. TR-3B. O icônico TR-3B, nave antigravidade. A tecnologia que zumbi tem um barulho similar ao de uma colmeia de abelhas. Como uma colmeia, que pode ter raízes milenares. Do sino bigodista ao mercúrio de Teotihuacan, México. E uma colaboração explosiva, inclusive o nosso amigo aqui, o Richard Dolan, está preparando um documentário sobre este assunto, com provas tangíveis, provas palpáveis, sobre a existência do TR-3B e programas classificados de tecnologia reversa. Veja quanta coisa está sendo engatilhada, meus amigos, quantas iniciativas independentes que estão realmente convergindo para a divulgação. Isto é uma prova inequívoca que o governo e as instituições e os órgãos governamentais não podem segurar isso por muito mais tempo. Existem várias vias e trabalhos independentes impulsionando a divulgação, que vai explodir de uma forma ou de outra. Se não vier pela via governamental, virá com certeza por iniciativas como do Richard, aqui do nosso queridíssimo amigo, o Richard Dolan, doutora Beatriz Villarroel e o próprio Jake Barber, do Instituto Skywatcher. E olha só isso aqui, em uma colaboração explosiva que está incendiando a Universidade da Ufologia Técnica, o historiador Richard Dolan se une ao cineasta investigativo Darcy Way no documentário Segredos do Espaço Ufológicos e os segredos do TR-3B. Juntos eles dissecam a origem, avistamentos e a ciência suprimida por trás do icônico Triângulo Negro. O TR-3B. Lembrando que o JP já falou, fez menção inúmeras vezes do TR-3B. Existem inúmeras menções também na história e várias testemunhas oculares. Bom enfatizar aqui.
Lembrando que o próprio Dr. Steve Greer fala que o TR-3B mais moderno, né, de todos, mais atualizado em forma de bumerangue. Então, já existem várias versões atualizadas do TR-3B. A nave mais lendária do programa espacial secreto. Por décadas, esses objetos triangulares silenciosos, com luzes pulsantes nas vértices e um brilho central que desafia a física convencional, assombra o céu sobre bases militares e aéreas residenciais. Mas o que é o TR-3B, afinal? É uma boa pergunta. Uma obra-prima 100% humana ou resultado de engenharia reversa? É a combinação de engenharia reversa com engenharia humana. Esta é a resposta. Por quê? Explico. Quando o coronel Philip Corso, na década de 50, foi designado, no final da década de 40 para o início da década de 50, foi designado para a recuperação de naves acidentadas e descobrir a engenharia reversa, muitas das tecnologias dos nossos amigos, das entidades não humanas, não poderiam ser replicadas de forma total. Então eles adaptaram. Fizeram uma adaptação, pegaram tecnologia humana e mesclaram com conceitos da tecnologia extraterrestre. Então, muita da tecnologia reversa é uma adaptação de tecnologia humana, já conhecida como fusão nuclear, mais tecnologia extraterrestre. Compreenderam? Pois bem. Cuja tecnologia remonta a experimentos bigodistas e até civilizações antigas. Então, na Operação Paperclip, 1957, que foi patrocinada, promovida pelo Allen Dulles, que futuramente se tornou o chefe da CIA, e também Majestic 1, mais de 5.000 cientistas alemães foram integrados e ocuparam posições-chave nos Estados Unidos. E muitos deles conheciam o programa secreto alemão bigodista. E essas pessoas trabalharam para desenvolver estas tecnologias. Então, eles já tinham uma base, eles não começaram do zero. Então, esses cientistas alemães, o programa secreto alemão, foi praticamente transferido para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, esses programas foram aperfeiçoados. A resposta pode estar em um fio vermelho, literalmente, que atravessa a história. O mercúrio líquido. O mercúrio. É a base do sistema de propulsão dessas espaçonaves que desafiam a gravidade. Usado para gerar a propulsão antigravitacional. O sino bigotista, a nave Bell, vocês já viram falar, o sino, que é tido como teoria constipatória, como diria Thais Akashimoto, mas não. Há o protótipo moderno, que seria o TR-3B. Então, o avô do TR-3B é o sino bigodista. Vocês podem ver aqui na tela. Sino bigodista, Operação Paperclip, TR-3B. É bem interessante. De acordo com o relato de depoimentos de SS, aqui um nome bem difícil de pronunciar, alemão, Obergruppenführer e Jacob Spumberg, julgado por tribunal polonês de barbaridades de guerra, e o sino antigravidade bigodista, era alimentado por um combustível viscoso vermelho cereja chamado de Cherum 525, identificado por pesquisadores como Henry Stevens como mercúrio vermelho. Olha, esse nome de Cherum é muito bonitinho, 525, mas na verdade mesmo é mercúrio mesmo. Esse mercúrio que a gente conhece. É altamente radioativo. Esse soro era colocado em 2 cilíndricos de contrarrotação, que giravam em altíssima velocidade, combinados com um tubo eletrostático carregado. O resultado, um campo de antigravidade, um campo eletromagnético potente, capaz de levar a estrutura a alturas e velocidades extraordinárias. Testemunhas descreveram o som exato do aparelho como um zumbido baixo e constante, que lembra uma colmeia de abelhas, idêntico ao ruído relatado por centenas de testemunhas do Triângulos Negros, o TR-3B,
Inclusive o próprio JP já demonstrou em várias atualizações, porque ele já esteve em vários TR-3B, eles realmente têm esse barulho, que lembra uma colmeia. Lembrando, se você ver uma nave triangular com barulho de colmeia, pode ter certeza que é tecnologia reversa feita por humanos. Não é uma nave de origem não humana dos nossos amigos. É dos militares. Após a batalha, Spomberg admitiu ter ordenado a execução de cerca de 60 cientistas e engenheiros para proteger o segredo absoluto do projeto. Conexão ancestral e o Mercúrio de Teotihuacan. Em 2015, para quem não sabe, o arqueólogo mexicano Sérgio Gomes fez uma descoberta que deixou a comunidade científica perplexa. Escavando o túnel sagrado selado por quase 1.800 anos, sobre o templo da serpente emplumada de Quetzalcóatl, em Teotihuacan, no México, ele encontrou grandes quantidades de mercúrio líquido, um depósito de mercúrio líquido numa pirâmide. Agora a pergunta que não quer calar: por que os antigos precisavam de depósito de mercúrio? É bem estranho mesmo. Em uma câmara cerca de 18 metros de profundidade, o metal brilhante estava armazenado no final de um túnel repleto de artefatos rituais. Esferas de pirita que pareciam bolas de discoteca, estátuas de jade, restos de jaguares, etc. Embora a explicação oficial seja simbólica, representando o rio do submundo, então os arqueólogos não falaram, não, esse depósito de mercúrio representa o rio do submundo. Não cola. A quantidade significativa e o contexto levam perguntas incômodas para quem estuda tecnologias antigas. Então, essa tecnologia é milenar. Lembrando que as vimanas hindus, aquelas máquinas incríveis que foram retratadas no Mahabharata hindu, na verdade, o sistema de propulsão tinha como base o mercúrio também. Então, sabendo disso, faz sentido que as pirâmides antigas, no caso aqui, a pirâmide do México, tivesse um depósito de mercúrio. E se construtores de Teotihuacan, uma das cidades mais avançadas e misteriosas da América pré-colombiana, também dominasse o uso de mercúrio em sistemas de propulsão ou geração de campos antigravitacionais. Exatamente como o Sino Bell e supostamente o TR-3B. Propulsão descrita do TR-3B por Edgar Fault. Presta atenção. Qual é a base da propulsão do TR-3B? Por Edgar Fault, que é uma testemunha ocular militar. Envolve um reator que acelera mercúrio sob alta pressão. Mercúrio novamente. Para criar plasma e reduzir inércia. A semelhança com cilindros contrarrotativos do sino bigodista é impressionante. É a mesma tecnologia, aperfeiçoada. E com supostos reservatórios antigos de Teotihuacan, é impressionante. Incrível. Então nós temos aqui, vamos fazer uma comparação com o carro, é como se fosse aqueles carros antigos, os Ford de 1940, esse aqui seria o Ford de 1930, 1940, ao Porsche hoje, de 2026, ou uma Ferrari, ou uma BMW. Mas a base tecnológica é a mesma. Incrível. Realmente impressionante. O padrão que se repete. A antiguidade. Teotihuacan, 200 anos depois de Cristo. Grande depósito de mercúrio líquido sob a pirâmide sagrada. 1940, Alemanha bigodista. Xerum 525, mercúrio vermelho. Em cilindros contrarrotativos, gerando antigravidade, zumbido de colmeia. Era moderna. Programa espacial secreto, TR-3B. Triângulos escuros, com propulsão plasmática por mercúrio. Mesmo som, características e capacidades que desafiam a aerodinâmica conhecida. Lembrando que testemunhas, a própria testemunha que eu mencionei, alemã, que depois falou que o sino, a nave Bell, o sino bigodista, quando começava a elevar voo, tinha som de colmeia.
Um zumbido semelhante à colmeia. Zumbido. Incrível. É claro que não é coincidência. Vejam a convergência, porque a convergência é perfeita. Lembrando que o Richard Dolan logo vai trazer um documentário sobre isso, e eu já estou trazendo para vocês, adiantando o documentário do Richard Dolan, com provas, com evidências palpáveis. E ele vai trazer várias testemunhas e vários cientistas que irão comprovar isso de forma definitiva. Lembrando que, olha quanta coisa está acontecendo. O trabalho da doutora Beatriz Villarroel sendo reconhecido por cientistas da NASA. Richard Dolan, com esse novo documentário aqui, bombástico, que vai trazer evidências, trabalhando com várias universidades diferentes. Pessoas respeitáveis. Jake Barber, também, provando, através de habilidades psíquicas, do Instituto Skywalker, essa conexão com entidades não humanas. Lembrando que uma das metas do Instituto Skywalker era um contato aberto com entidades não humanas. Várias iniciativas diferentes. Não tem mais como conter a revelação. Estão compreendendo? Várias frentes diferentes, várias iniciativas diferentes, rumo à revelação total e absoluta. E restrita. Patentes oficiais da NASA com triângulos geométricos podem ser pistas veladas. Salvatore Paz, por exemplo, que está fazendo várias lives. Várias lives no X. Ele seria o quê? O autor da patente do TR-3B. Tá colocando a cara para bater. Eu não estou brincando. Ele faz várias lives junto com o Ashton Forbes, mostrando e provando como essa tecnologia existe de verdade. Enquanto o governo prepara a liberação de arquivos via allen.gov, o contraste é gritante. O que hoje chamamos de tecnologia suprimida pode ter sido usada por civilizações antigas, aperfeiçoado pelos bigodistas, via paperclip, e hoje opera silenciosamente em nosso sistema solar. Conclusão eletrizante: o zumbido que ouvimos nos céus hoje pode ser o mesmo som que ecoava sob a pirâmide de Quetzalcoatl há quase 2.000 anos. E que os bigodistas tentaram recriar com a nave Bell, ou sino bigodista. Seja herança ancestral, tecnologia alienígena ou pura engenharia humana, que na verdade é a combinação dos dois, uma coisa é certa: o mercúrio não é apenas um metal tóxico, pode ser a chave para a antigravidade, que a humanidade persegue há milênios. É uma das vias, porque também tem o elemento 115 do Bob Lazar. Hélio 3, plasma, fusão de plasma, existem vários métodos diferentes. Estamos no limiar da maior revelação tecnológica da história. O sino parou de tocar em 1945, mas seu eco ainda zumbi nos céus, e talvez já ecoasse nas profundezas de Titiwaka, há 2.000 anos atrás. Fantástico. Segundo fator, olha só esta notícia. Doutora Beatriz Villarroel, você está fazendo história. A senhora, de fato, é predestinada. É fora da curva. A frota está aqui. Cientistas independentes confirmam: a Terra está sendo monitorada por uma armada de OVNIs. Meus amigos, não se acanhem. Tem gente que fala assim: não quero falar para o meu marido, não quero porque eu vou ser rechaçado e tida como louco. A verdade está do nosso lado. Nós temos provas, evidências. Se alguém chegar para você e falar: a OVNI não existe, pois bem, pega o documento da doutora Beatriz Villarroel e do novo cientista da NASA, pois bem, refute esse senhor, se puder. Você não pode. As provas estão sendo reunidas. Várias evidências diferentes, por várias vias diferentes. Não é a questão de achar. Isso não é teoria. A questão dos OVNIs já não é mais marginalizada. Por isso que ela está sendo debatida no Congresso e por vários cientistas proeminentes do mundo. A revelação vai acontecer. Por isso que é importante você apresentar. Você não precisa de mais nada. Só pega o trabalho da doutora Beatriz Villarroel, reconhecida por pares.
E agora reconhecido também por um cientista importante da NASA que conseguiu reproduzir o trabalho da doutora Beatriz Villarroel. Não temos o que temer. A verdade está do nosso lado. As provas estão do nosso lado. O problema é como você aborda a pessoa. Por exemplo, canalização é muito bom, mas se você chegar para o seu marido, olha, foi canalizado que existe um ET arcturiano, ele não vai dar bola para você. Mas se você chegar com um laudo científico, aí a pessoa olha, isso aqui é laudo científico. Isso aqui foi reconhecido por 3 universidades. E agora tem um cientista da NASA que comprovou, conseguiu reproduzir o mesmo trabalho da doutora sueca PhD, astrofísica. Isso não é brincadeira, viu, meu marido? Isso é sério. Aí muda. Aí a pessoa vai dar atenção para você. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Meus amigos, o Dr. Steve Greer faz palestra para militares, generais, 2 estrelas, coronel. Por que eles ouvem o Dr. Steve Greer? Porque ele tem provas, ele tem evidências, ele tem testemunhas. É isso. E hoje você não precisa de muita coisa, é só pegar o trabalho da doutora Beatriz Villarroel. Que notícia explosiva e extremamente animadora. A astrônoma, doutora Beatriz Villarroel, astrofísica também. Tá? Doutora Beatriz Villarroel, sueca. Ela que tem descendência hispânica também. É uma das cientistas mais respeitadas do estudo de objetos transitórios. O que é um objeto transitório? Um objeto que muda de lugar. É claro que não é estrela, já foi comprovado, é impossível. É impossível. E a resposta são naves não humanas. Acabou de anunciar uma validação cruzada impressionante. Detecção independente de transientes semelhantes foram encontradas em arquivos de placas europeus, realizadas por um cientista aposentado da NASA. Então, esse cientista da NASA conseguiu recuperar esses dados de observatório antigo, lá dos anos 50. E ele foi, acho que ele viu os arquivos, o laudo da doutora Vila, a pesquisa da doutora Villarroel, ele falou, vou dar uma olhada nisso. Depois de dar uma olhada nisso, porque ele tem acesso a esses arquivos, ele falou, doutora Beatriz Villarroel está certa, ela está correta. Tem uma frota de naves permanentes aqui, na região geoestacionária do planeta, onde orbitam os satélites. Permanente. Não se trata mais apenas de observação em Palomar. Não. Num único observatório. Foi confirmado também em outros observatórios. São estudos revisados por pares. Não é brincadeira. Tá? Isso aqui não é o disse que disse. Isso aqui não é achismo. Isso aqui não é uma hipótese. Isso aqui é um fato concreto. Replicados por múltiplos cientistas confiáveis. Não é um, não é 2, vários cientistas. Pois bem. Em diferentes observatórios, isso é exatamente o tipo de validação científica sólida que o campo precisava para sair do campo da especulação e entrar no terreno da evidência concreta. Uau! E tá aqui o documento para vocês. Fantástico. Realmente incrível o momento que estamos vivendo. O que esses dados estão mostrando? Aí que é de cair da cadeira. Aguenta coração. A Terra está cercada por milhares de OVNIs. Como bem apontou Jesse Michels. Olha o comentário do Jesse Michels. Estamos chegando a um ponto de ruptura. Não há mais como esconder. Não tem mais como. É impossível. Então, se o seu marido, se o seu filho fica debochando de você, pega o trabalho da doutora. Não precisa mais nada. Só pega o trabalho da doutora Beatriz Villarroel. Você ouviu falar da doutora Beatriz Villarroel? Viu o trabalho dela? Ela provou que existem frotas de naves na região geoestacionária do planeta, desde a década de 50. E não é só ela, não. Várias universidades e cientistas conseguiram replicar e chegar no mesmo resultado. E agora, o que você tem a me dizer? É simples assim. Vai ficar no negacionismo? Ou vai cair a ficha? Pois bem. Estamos chegando a um ponto de ruptura. Não há mais como esconder. Uma frota permanente, uma verdadeira armada,
como Chris Bledsoe vem alertando há anos. Está monitorando todas as atividades humanas em ritmo acelerado. Sim. Porque se você pegar o trabalho dos contatados, é justamente isso. Eles estão monitorando cada movimento humano. Tudo. Principalmente ao que se refere a brinquedinhos nucleares. Por quê? Primeiro, por causa do perigo iminente de nós nos autodestruirmos. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é que explosões que fazem cogumelo, como de Hiroshima e Nagasaki, podem perturbar o emaranhado quântico. Inclusive o Edgar Hoover, que foi chefe do FBI na década de 50, registrou justamente isso. Que durante testes nucleares, alguns OVNIs eram acidentados. Por quê? Porque é uma espécie de rede. Você perturba densidades e dimensões. E, eventualmente, se um OVNI estiver passando por essa região inadvertidamente, ele pode ser arrastado e derrubado. Por isso que existem naves acidentadas. É um dos motivos. Além dos agentes P3 e dos brinquedinhos escalares. Foi assim que os militares descobriram como abater OVNIs. Foi por acidente até. Foi através de testes nucleares. Isso explica o aumento exponencial de avistamentos. Drones UAVs invadindo bases militares sensíveis, como Bexdale, Vandenberg e Fort McNair, onde fica ali a residência do Marco Rubio e do Pete Hegseth, que estão sendo monitorados 24 horas por dia. Objetos não identificados sobrevoando a residência de altos funcionários, como o de Pete Hegseth e Marco Rubio, como citei há pouco. Orbes em fontes oficiais. Orbes luminosos sendo registrados diariamente por Bledsoe e outras testemunhas. Por isso que o Dr. Steve Greer, em maio, agora esqueci a data, vai trazer provas que a esfera de Buga realmente tem origem não humana. Vejam a convergência. Incrível. Doutora Beatriz Villarroel, Dr. Steve Greer, Richard Dolan, Jake Barber, todos muito perto de provar a existência das entidades não humanas. Porque é incrível, meus amigos, você ver várias pessoas, várias iniciativas independentes chegando muito próximo de um resultado final. Parece até que foi ensaio. É uma sincronicidade incrível. Parece que eles vão chegar no laudo definitivo juntos. Não é mais uma questão se vai estourar. É uma questão de quando a verdade virá à tona de forma inescapável. A ciência independente está confirmando o que os denunciantes e contratados já vinham dizendo há anos, desde a década de 40. Desde George Adamski. George Adamski foi um dos primeiros denunciantes da década de 40. Não estamos sozinhos, eles estão observando de perto. O véu está rasgando, a armada está presente. E o grande despertar está mais próximo do que nunca. Prepare-se, 2026 promete ser o ano em que tudo muda para sempre. Demis Viana. Dr. Eric Norton, consultor da NASA, também em 2024. Diz que ele conseguiu constatar uma frota de naves se aproximando da Terra. Dr. Steve Greer já fala isso desde 2016. E agora a ciência está confirmando isso. Sem falar de vários canalizadores. Busca por transientes astrônicos rápidos em placas fotográficas de arquivo. Está aqui. Pesquisador independente, cientista aposentado da NASA, em PDF. Tá. Eu tenho quase certeza que esse documento você vai obter no Telegram. Está aqui para vocês. Documento completo. Documento completo. Sensacional. Então, se o seu amigo falar que você é maluco, pega esse documento e esfrega na cara dele. Refuta isso daí, meu filho, então. Prova que isso é mentira.
Porque várias universidades confirmaram. Nenhum instituto científico conseguiu refutar isso até agora. Tenta aí, boa sorte. É assim que você tem que ser, é assim que você deve proceder, você deve se impor. Se impor. A verdade está no nosso lado. Você não pode se deixar intimidar por ninguém. E às vezes é necessário colocar a pessoa no seu devido lugar. Até mesmo para ver se acorda. Mas é lógico, você tem que falar isso educadamente. Jeremy Corbell. A revelação de OVNI e a avaliação da situação. Na véspera do discurso sobre o Estado da União, apresento minha avaliação da situação. Porque acontecerá a seguir importa mais do que a maioria de nós reconhece. Essas naves estão conosco desde o início da história humana registrada. Nós os chamamos de OVNIs. Agora chamamos de UAPs, fenômenos aéreos não identificados. O nome mudou, a presença não. Quais são os passos necessários para a divulgação? Só existe um caminho a seguir. 4 passos, cada um deles com uma década de atraso. O alicerce sobre o qual tudo o mais deve ser construído. Primeiro, honestidade séria e radical. Para com o povo americano e para com o mundo. 2, admissão formal dos fatos conhecidos. 3, admissão formal dos desconhecidos. Reconhecimento formal da presença da realidade dos UAPs. 4, que não estamos sozinhos, que nunca estivemos. Articulação formal das definições preliminares, determinações e preocupações de defesa global, que causaram sigilo em primeiro lugar. Assim que explicarmos por que isso foi ocultado, o raciocínio, o medo e os cálculos feitos por aqueles que nos precederam, finalmente poderemos começar a avançar juntos, rumo ao nosso futuro compartilhado. O futuro da própria humanidade. Isso aqui é um manifesto do Jeremy Corbell sobre os documentos que serão apresentados, que estão sendo reunidos neste momento pelo Pete Hegseth, pelo Pentágono. Qual é o primeiro passo? Divulgue todos os dados científicos e evidências visuais corroborativas de UAPs, que não representam um risco direto à segurança nacional. Comece por aí, Loirão. Presidente Loirão, o senhor agora detém algo que nenhum presidente jamais deteve tão abertamente. A permissão e confiança do público para dizer a verdade. As testemunhas já depuseram, as imagens existem, a conversa já começou. A única coisa que falta é o reconhecimento formal da mais alta instância do país. A história observa, a história se lembra dos seus campeões. Este é o momento de ser o campeão do povo. Se conseguirmos isso, será um pequeno passo, mas um salto gigantesco para a humanidade. Que carta maravilhosa aqui do Jeremy Corbell, endereçada a Donald Trump. Realmente sensacional. E quando eu me deparei com isso, eu pensei na hora, eu preciso compartilhar isso com o meu público. É realmente sensacional. Seja o campeão do povo. Porque isso vai mudar o mundo para sempre. Para sempre. Este será o grande evento. Porque depois desse reconhecimento, quando os extraterrestres se apresentarem, e tiver essa abertura, junto com a entrega das tecnologias, será o marco do novo mundo, da era de Aquários. Urgente. O Vaticano em alerta máximo. O Papa Leão XIV, que é americano, pela primeira vez na história, é claro que não é coincidência, o próprio Jorge Cavassalas, Stuart Swerdlow e o Dr. Michael Salla corroboram. E o próprio JP. Tá? Vejam, eu estou mostrando aqui várias fontes diferentes. Que o Papa Leão foi designado, e ele é um chapéu branco, e ele está sendo usado para ser um dos players para alavancar a divulgação. E o próprio Stuart Swerdlow fala de um pronunciamento conjunto entre o Papa Leão e Donald Trump, que teria um peso global nesse anúncio oficial. Convoca os maiores exorcistas do mundo.
Então é importante entender esse contexto para entender a notícia. Nesse momento, convoca os maiores exorcistas do mundo. A gente lembra do exorcismo, lembra do filme automaticamente, né, gente? Na hora, vem as cenas do filme Exorcista. Do mundo diante, virando a cabeça, né? Aquela coisa toda. Exorcista do mundo diante do avanço global do ocultismo e do capirotismo. Aqui vou ter que usar um outro termo. Adoradores do capiroto. Capirotismo. Vou colocar assim, capirotismo. E tá aqui a fonte para vocês. Papa Leão, né, promove uma cúpula de exorcistas no Vaticano devido a temores de um aumento mundial do capirotismo. Que coisa. O que tem por trás disso? Porque é uma coisa inusitada, né? Que aconteceu. Diferente do mundo, o está acontecendo, que fez com que o Papa tomasse uma medida tão extrema. Tem que ter alguma coisa por trás disso, tem que ter alguma justificativa. Vamos convir aqui. Acabou de vazar uma informação de alto impacto. O Papa Leão XIV recebeu uma audiência privada nesse mês, uma delegação dos maiores exorcistas do mundo, mais experientes e renomados do planeta Terra, pertencentes à Associação Internacional de Exorcistas, AIE. Eu nem sabia que existia uma Associação Internacional de Exorcismo, mas tudo bem. Segundo a EWTN, Vaticana, os sacerdotes apresentaram um relatório detalhado sobre o aumento assustador e global de casos relacionados ao ocultismo. Lembrando que casos relacionados ao ocultismo já existem há muito tempo. Por que agora, nesse momento? É uma boa pergunta. Esoterismo e adoradores do capiroto. Alertando para graves consequências espirituais que isso está gerando em milhões de pessoas. Que interessante. Meus amigos, vocês se lembram que eu falei para vocês que os escuros, principalmente nessas conjunções planetárias, vamos recapitular aqui, fazem trabalhos de Babalon, do culto Telema. Lembra do Jake Parsons? Ele que influenciou o sistema de propulsão da NASA. Aleister Crowley, para invocar seres negativos, seres das sombras. E eles sabem, eles estão com medo, porque a atuação dos seres interdimensionais aumentou de forma exponencial. Ainda mais agora com a abertura desses portais através das relíquias no Oriente Médio. Lembrando que as arcas já estão na sua fase final de ativação e são verdadeiros portais, sem falar dos gigantes. Os gigantes que conseguem operar as arcas e várias naves diferentes, segundo o JP, que estão acordando, que são os operadores dessas tecnologias, que estão viajando para o passado, vindo para o presente, trazendo outros seres para o presente, trazendo energia residual do passado para o presente para redefinir a linha do tempo, atraindo vários seres interdimensionais com a abertura de vários portais. Os escuros estão fazendo o quê? Tentando desesperadamente abrir portais negativos. Sabendo disso, faz muito sentido o Vaticano, na verdade isso aqui é uma cobertura. Uma coisa é a questão religiosa. Lembrando que o Vaticano detém vários segredos relacionados ao serviço secreto espacial. O próprio Emily Smith fala que o Vaticano trocou figurinhas com o serviço secreto espacial dos Estados Unidos. O próprio Vaticano desenvolveu o cronovisor, que seria uma forma de você obter imagens do passado. Isso, imagens do passado, visões do passado. Seria uma espécie de máquina do tempo. Pois bem, o próprio Emily Smith fala também, denuncia, que o Vaticano detém tecnologia de antigravidade. Então eles sabem de muita coisa. Eles sabem dos portais. E sabem da existência dos seres extrafísicos. Eles sabem também que os anjos e que o próprio Jesus é um ser interdimensional. Eles conhecem a dama. Eles sabem muito bem quem é a dama. A superconsciência feminina. Uma coisa é o que está na caixa, dentro
do escopo dos dogmas. E outra é o conhecimento que eles detêm de verdade. Tenha isto em vista. Sem falar da biblioteca secreta do Vaticano. Eles sabem do mundo intraterreno. Inclusive tem um arqueólogo alemão que provou, através de documentos, que a Igreja Católica sabe da existência das entradas para o reino dos homens-formiga, para Telos, Poside e o reino dos Arianes, aonde o almirante Byrd, em 1947, teve um encontro no Ártico, né, com uma alta sacerdotisa da energia sexual, que será abordado no nosso webinário. Maravilhoso, da força vital. Isso fica explícito no livro Vril, a Raça do Futuro. Explícito. Mas o contexto vai muito além de um simples encontro sobre exorcismo tradicional. Claro. Como já denunciado pelo Dr. Steve Greer, Jesse Michels, eu tenho um estudo do Jesse Michels que é grande. Tem que fazer uma live só sobre isso, provando isso com mínimos detalhes. E outras fontes confiáveis. Estamos falando de magia negra eletrônica. Esse negócio de magia negra tradicional é coisa do passado. Hoje eles usam tecnologia para invocar seres. Tecnologia de ponta, para ter acesso a reinos extrafísicos, outras orbes, onde você poderia atrair um ser de outra dimensão para a nossa realidade. Uma tecnologia avançada que utiliza a frequência eletromagnética para abrir portais dimensionais, que foi aperfeiçoado lá, eles usaram como parâmetro os escritos do Aleister Crowley, ocultismo antigo, e isso foi aperfeiçoado com o passar do tempo, e eles desenvolveram equipamentos psicotrônicos, como a cadeira de Montauk, onde do Can Cameron, que era irmão do Al Bila, que tem uma correlação direta com o projeto Filadélfia. Não sei quantos aqui já viu falar do projeto Filadélfia. Pois bem, que era uma forma de você poder atrair seres de outros mundos para a nossa realidade. Então essa magia que tem por aí, convencional, voodoo, é fichinha perto disso aqui. É brincadeira de criança. Isso aqui é coisa pesada de verdade. É outro nível, é outro patamar de magia. Porque usa tecnologia. E magia nem seria a palavra apropriada. Porque magia é algo que você não conhece. Antigamente, tudo aquilo que não era conhecido era retratado como magia. Mas tudo tem o quê? Uma explicação, um princípio científico. Para abrir portais dimensionais e invocar entidades de outras realidades. Isso remonta a rituais como o de Jack Parsons. Inclusive, você tem matéria sobre ele aqui, ó. No History, Bruxaria e Ocultismo. Jack Parsons, o cientista excêntrico que influenciou a NASA. A NASA. Lembrando que a NASA tem muita superstição, tá, meus amigos? Vários rituais de invocação. Tanto é que, um dado interessante, os primeiros foguetes da NASA eram disparados em conjunções planetárias específicas, porque eles acreditavam que esses foguetes poderiam abrir portais para outro mundo. Tá? Tem documento que confirma isso. Isso nunca falaram para vocês. Rituais como o do Jack Parsons, engenheiro da NASA e criador do projeto Babylon. Babylon, inclusive, é retratado no livro do Apocalipse, que seria aquela meretriz, né, que está embriagada com o líquido vermelho dos santos. Pois é. Que representa a energia sexual negativa, pervertida. Babylon. Pois é. Passando por documentos classificados da agência de 3 letras, que comprovam colaboração com bruxas e xamãs para atrair seres extrafísicos. Inclusive, eu tenho esse documento, tá, meus amigos? Aqui um documento desclassificado da agência de 3 letras, da CIA, que fala justamente isso. O que está público versus o que ainda está oculto. Presta atenção nisso aqui. Um documento da agência de 3 letras que foi desclassificado pela Lei de Liberdade de Informação da FOIA menciona que a CIA trabalhou com bruxas, médiuns e xamãs reais
até mesmo entidades do capeta, tá aqui, para estudar habilidades psíquicas como telepatia. Tá aqui. Tá aqui. Fato. Konstantin, que era russo, tá? Nome que difícil de pronunciar. Konstantin Tsikolkovsky. Deve ser isso, Tsikolkovsky. Pai da cosmonáutica russa. Já afirmava que gênios são aqueles que canalizam comunicações com seres extrafísicos para desenvolver tecnologia. Não estou brincando. Olha só o que ele afirmou. Ele era um cientista renomado. O pai da cosmonáutica russa já afirmava que gênios são aqueles que canalizam comunicações com seres de outros mundos para desenvolver tecnologia. O controverso Necronomicon. Teve gente que falou para mim, isso é misticismo. Não, meu filho. Existem vários livros com este nome, Necronomicon, que seria o livro dos mortos, de invocação de entidades. Ok? Mas existe uma versão de Simon, que foi elogiada pelo general William Neil McCasland, que desapareceu no dia 27 de fevereiro de 2026. Isso aconteceu em 1977. Ele sabia dessas invocações. E ele desapareceu misteriosamente. Sabia também sobre tecnologia reversa. Desapareceu. Ninguém sabe o paradeiro dele. Está em todos os noticiários. William Neil McCasland. Pois é. Uau. Impressionante. Era considerado por alguns como o verdadeiro manual para invocar entidades de outras dimensões. Está aqui a capa do livro. Tá? The Simon Necronomicon. Ok? Pois bem. O verdadeiro autor desse livro é o Peter Levanda. Tá? Segundo o Jesse Michels. É o verdadeiro autor desse livro aqui. Que foi elogiado também por outros generais. E também empresários que trabalham na Northrop Grumman e na Lockheed Martin. Empresas contratadas de defesa. Lembrando que o Necronomicon esteve no cinema. Né? Quantos aqui se lembram do filme de terror icônico, A Morte do Demônio? Jogando na cara das pessoas. O Necronomicon. Quando ele abriu o livro, ele abriu um portal. Isso é verdade. Ele abriu um portal para outra realidade. E vários seres sombrios vieram para o nosso mundo. Essa é a base do filme. Acho que tem o 1, o 2, o 3 e parece que tem o 4, que é o último. É uma cronologia. Dr. Greer também relatou o depoimento do engenheiro da Northrop Grumman e Dr. Fred Frinfall, que testemunhou pessoalmente o funcionamento de dispositivos de frequência eletromagnética capazes de criar portais para comungar com seres de outros mundos. Testemunho aqui de um engenheiro da Northrop Grumman, para vocês, na tela. Algo que Greer classificou claramente como magia negra eletrônica. E está aqui as palavras do próprio Dr. Steve Greer. No vídeo, em uma entrevista, a Zimet, o nome dela também é difícil de pronunciar, tá? Se eu errar, peço perdão. Astrid Stuckenberg afirma basicamente, ela que é cientista, trabalhou no CERN. Olha só o que ela afirma. O CERN não está fazendo apenas física de partículas, mas também pesquisa secreta, inclusive nucleares. Existiria um portal subterrâneo nas instalações. Esse portal permitiria a entrada e saída de seres de outras dimensões. Ela diz que não viu diretamente, mas ouviu isso de físicos do CERN, incluindo uma conversas informais. Segundo esses relatos, existem 17 ou mais dimensões da realidade. O acelerador de partículas poderia interagir com essas dimensões. Ela menciona histórias específicas, como cientistas relatando encontros com entidades, e um caso em que um ser teria deixado um objeto físico, um lençol e um cachecol. Quantos aqui se recordam
da informação bombástica do Ross Contrat, que fala que ele tem fontes militares fidedignas, não é uma só não, é mais de uma, que no Parque Nacional foi fechado e abriu um imenso portal. Vários portais estão se abrindo no mundo, confirmando JP. O que acontece é que os escuros estão aproveitando essa deixa do encontro de mundos para invocar seres negativos. Por isso que o Dr. Greer está pedindo desesperadamente para as pessoas fazerem meditação e protocolo de contato, para atrair os seres benevolentes. Lembrando que um ser interdimensional positivo pode varrer da Terra todos esses seres negativos. Porém, eles precisam da nossa permissão. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Um ser interdimensional só pode atuar na nossa fisicalidade usando a consciência humana como canal. Se não existir a consciência humana como canal, eles não podem atuar aqui. Por isso que é imperativo os protocolos de contato. Por isso que união sagrada é tão importante. Estão compreendendo? Principalmente nesse momento. Para não dar brecha, porque eles querem contra-atacar. E já estão contra-atacando. Agora vocês entenderam o porquê do Papa Bento XIV ter convocado os maiores exorcistas do mundo, justamente neste momento. O Vaticano, tem gente que vai querer criticar o Vaticano. Quando eu fiz essa postagem no Facebook, vi várias pessoas, não, porque todo mundo do Vaticano é do mal. Muita calma nessa hora. No Vaticano existem chapéus pretos e chapéus brancos. Uma facção positiva e negativa. O Vaticano não é um bloco homogêneo. Há diferentes correntes de pensamento em seu interior, incluindo linhas mais abertas ao diálogo com temas não convencionais e outras mais conservadoras. Generalizações, portanto, não fazem sentido. Há inclusive membros do clero que já se manifestaram de forma mais aberta à possibilidade de vida extraterrestre, tratando-a como parte da criação divina. Lembrando que vários bispos e arcebispos, segundo o próprio Dr. Steve Greer, que são amigos pessoais do Dr. Steve Greer, estão ativamente auxiliando e são pró-divulgação. Por exemplo, o José Gabriel Funes, ex-diretor do Observatório do Vaticano, declarou que a existência de seres extraterrestres não contradiz a fé cristã, chegando a referir-se a eles como nossos irmãos. Fecha aspas. Outro nome relevante é Guy Consolmagno, também ligado ao Observatório, que já afirmou que batizaria um extraterrestre se ele assim o desejasse. Além disso, pesquisadores como o Dr. Steve Greer sustentam que existem membros do clero, incluindo bispos e arcebispos, favoráveis à divulgação de informações sobre o tema, embora essas alegações não sejam oficialmente confirmadas pela Igreja. Desta forma, o cenário é mais complexo do que aparenta. Há diferentes vozes, perspectivas e níveis de abertura dentro da própria instituição, Igreja Católica. Stuart Swerdlow, Jorge Cavaslas, juntamente com o Dr. Michael Salla, e conforme relatos associados a JP, afirmam, Jorge Parro, que o Vaticano, incluindo o Papa Bento XIV, está alinhado ao grupo conhecido como Chapéus Brancos, com o objetivo de impulsionar a divulgação. Segundo essas declarações, há uma disputa interna em curso contra facções negativas ligadas a programas confidenciais de acesso especial e a estrutura clandestina nos Estados Unidos, evidenciando um cenário de conflito estratégico dentro de níveis institucionais e paralelos de poder. Inclusive, para quem não sabe, isso já citei em outras lives, mas é bom recordar aqui, se torna bastante oportuno, aproveitando o ensejo, o Papa João XXIII e o extraterrestre. Teve um encontro direto com uma entidade não humana. Segundo o secretário papal, Loris Calpovilla, em 2012, ele comungou com o ser extraterrestre, ele disse, você é meu irmão. E ele falou, a criação de Deus é algo maravilhoso. Tanto é que ele pensou que era um anjo, um santo. Ele se prostrou diante do ser extraterrestre e falou, não, eu sou igual a você. E conversou.
Ele teve uma prosa muito positiva com o Papa, João 23. Então existem pessoas boas na Igreja Católica, assim como todas as instituições do mundo. Pois bem, é bom recuperar um dado aqui importante, principalmente para quem é novo no canal, e colocar os devidos pingos nos is. William Henry, que é um grande pesquisador e escritor, conta que o frade Angélico, Michelangelo e Sandro Botticelli eram membros de uma ordem secreta da Igreja Católica denominada Corpus Hermético, a qual, através de imagens e pinturas sacras, tentavam incutir no inconsciente das pessoas a relação de Jesus e Maria com os extraterrestres. E essa ordem secreta surgiu dos ensinamentos de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, que foi incorporado a uma ordem secreta na Igreja Católica que sempre existiu. Então, sempre existiu os chapéus brancos dentro da instituição Igreja Católica. E através das imagens sacras, era uma forma de atuar no psicológico das pessoas, no inconsciente das pessoas. Mostrando Jesus, por exemplo, numa nave gigantesca, junto com anjos. Olha essas imagens aqui incríveis. Várias naves espaciais. No batismo de Jesus, também. Tá? Olha só isso aqui. Painel acima de Mussolini do Panichelli. Do século XV. Retrata um evento que ficou conhecido como Milagre da Neve. Representando Jesus e Maria aqui, usando nuvens como, na verdade, uma nave camuflada. Num orbe. Interessante. Jesus e Maria num orbe de plasma. Mostrando essas verdades para as pessoas. Realmente maravilhoso. Dias atuais. Incrível. A Virgem com São Giovannino, aqui foi produzida metade do século XV. Aqui você vê a imagem sacra. Olha só esse objeto aqui, no fundo da imagem. Um disco voador. Um UFO. Realmente sensacional. Maravilhoso. Isso aqui são provas inegáveis que sempre existiram chapéus brancos dentro da organização Igreja Católica. O batismo de Cristo. Olha só isso aqui. De autoria do pintor holandês Art Gelder. O quadro acima foi criado por volta de 1710 e retrata o batismo de Jesus. A imagem mostra ainda o que parecem ser colunas de luz vindas do céu, iluminando a cena. Alguns ótimos exemplos aqui para vocês. Pois bem, vamos voltar à nossa dissertação. Retornando à nossa dissertação. Qual seria o verdadeiro motivo dessa reunião no Vaticano? É uma boa pergunta. Com a ativação das relíquias antigas e portais interdimensionais, relatada por J.P. George Pabon, no Oriente Médio, tornou-se evidente que estamos em uma batalha espiritual silenciosa. Enquanto forças ocultas em programas classificados investem pesado em invocações negativas, o Vaticano pode estar se mobilizando não apenas para exorcismos convencionais, mas para tolher o avanço das entidades negativas e criar programas espirituais capazes de atrair e ancorar seres benevolentes, os verdadeiros anjos de luz interdimensionais. E eu garanto uma coisa para vocês, meus amigos, o que o Vaticano vai fazer é algo parecido com os protocolos de contato. Só que vai ser uma iniciativa da igreja e desses exorcistas, desses padres. Agora, é imperativo que todos nós, nesse momento, temos essa visão dessa missão. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Protocolo de contato, meditação, união sagrada. E união sagrada para os casais que seria o melhor caminho, não, Eliette? Inclusive, Eliette, deixa eu ver se eu uso. Tem mais. Só depois desse post aqui, a Eliette vai dar um comunicado, né, Eliette? É uma batalha pela alma da humanidade e pelo controle dos portais que moldam a linha do tempo. O véu está rasgando. A luz e as trevas estão posicionando abertamente. E 2026 promete ser o ano em que essa batalha espiritual se torna visível para todos. Fiquem atentos
A verdadeira batalha não é apenas política ou militar, é espiritual e dimensional. Dois aqui roteiristas proeminentes, super conhecidos, renomados dos Estados Unidos, fazendo uma denúncia aqui extraordinária de como os filmes de Hollywood são manipulados pelas agências de inteligência para manipular o imaginário coletivo humano. Coisa que a gente já sabia, só que agora, vindo de dois grandes roteiristas de Hollywood, tem um peso diferente. Tem um outro significado. Isso aqui é a prova definitiva. Isso aqui realmente foi uma entrevista maravilhosa, incrível, presidida pelo Ross Contert. Hollywood e a falsa invasão alienígena. Spielberg pode revelar 1 bilhão de infiltrados disfarçados de humanos em 2026. Existem realmente infiltrados, mas não chega a 1 bilhão de pessoas. Na verdade é zero, que seria 10% da humanidade. 1 bilhão de pessoas seria o equivalente a 8 bilhões. Não, daria um pouquinho mais. É isso mesmo, mais ou menos 10%. 1 bilhão de pessoas. Não. Na verdade é 0,01%. Segundo o JP, que dá mais ou menos 8 milhões de infiltrados. 8 milhões. De nórdicos, fora reptilianos, que deve estar um número maior. Aí deve estar em torno de 15, 16 milhões aproximadamente. Então esse número de 1 bilhão não é real. Porém, a informação é verdadeira do filme do Spielberg. Apesar que o número aqui está exacerbado. 1 bilhão de pessoas, não. Porém, isso existe. E existem fatos que comprovam isso. Desses infiltrados. Inclusive informações históricas. Chocante. Brad Friedman, produtor de Hollywood e co-criador da série Dark Skies, 1996, revela que John Higginton, alto funcionário da era Reagan, o presidente Ronald Reagan, e ex-secretário de engenharia, confidenciou a ele que seres não humanos são reais. Uau, impressionante. Segundo Friedman, Higginton afirmou ter visto pessoalmente esses seres e chorava todas as noites ao dormir, devastado pelo peso do que sabia. E não podia contar publicamente. Tinha que guardar o segredo. Porque senão a sua vida e a vida da sua família seria ameaçada. Estaria em risco iminente. E lembrando que muitos denunciantes hoje, o próprio Eric Burson, Tim Burchett, e sem falar de um amigo próximo do David Grush, que foi desencarnado recentemente, sem falar de vários cientistas ligados, o próprio general Neil McKesson, que desapareceu em fevereiro. Sem falar do Nuno Loureiro, também do MIT. Então é um padrão, eles estão desesperados. Esse depoimento explosivo expõe uma das conexões mais perturbadoras da atualidade. A profunda aliança entre Hollywood e as agências de inteligência americana no fenômeno UFO-UAP. Que coisa. Para moldar o imaginário coletivo das pessoas. O novo podcast, Som, Luz e Frequência, em inglês, em português seria isso, dos roteiristas Bryce Zembel e Friedman, denunciam que a história oficial sobre OVNIs é uma mentira construída deliberadamente, de propósito, por militares e órgãos de inteligência para manipular a percepção do público. Isso nos remete diretamente à Operação Macbird, que foi patrocinada, fomentada pela agência de 3 letras, para manipular a percepção do público. E manipular o cinema, Hollywood, assim como a informação como um todo. E a mídia mainstream. Eles revelam como o governo utiliza o cinema e a televisão como ferramentas de propaganda e de uma estratégia de décadas conhecidas como divulgação em gotas. Conta gotas, devagarinho, bem devagar mesmo. Inclusive está aqui o podcast dele, Som, Luz e Frequência. Que maravilhoso. Muitos filmes de ficção científica. Todo filme de ficção científica, segundo esses roteiristas, tem parte da verdade. Só que tem um problema, é misturado com mentira também. Então tem parte verdadeira e parte mentirosa. Então eles misturam verdade com mentiras, que é uma forma de confundir muito eficaz,
que é o método da contra-inteligência, para induzir a percepção das pessoas, para manipular o imaginário coletivo. Pois bem, vamos dar continuidade. Uma das táticas mais recorrentes das manipulação é apresentar as entidades não humanas quase sempre como hostis, verdade. Praticamente, isso aí já é denunciado pelo Dr. Steve Greer, todos os filmes retratam os nossos amigos, as entidades não humanas, como seres perigosos e potencialmente hostis, invasores. É só ver, por exemplo, Guerra dos Mundos, né? Tem aquele filme, Invasão de Los Angeles, que faz referência a 1942, a Batalha de Los Angeles, que existiu de verdade. 1942, mas não foi uma batalha, num contexto totalmente diferente, porque em 1942 foram usadas brinquedinhos, na verdade, naves de engenharia reversa, mas isso é outro assunto. A Batalha de Los Angeles. Ameaças existenciais, filmes como Independence Day, que retratam os extraterrestres como malvadões, Batalha dos Mundos, idem, e até mesmo alguns trabalhos anteriores do Spielberg reforçam a ideia de que qualquer contato com não-humanos representa perigo iminente. Essa narrativa de medo ecoa diretamente as denúncias do Dr. Steve Greer, que há anos alerta para a existência de uma falsa bandeira alienígena. Isso, invasão fake orquestrada. Já denunciada por Elton Van Braun. Em 2001, Carol Rose, sua secretária pessoal, fez essa denúncia. Sem falar de outras testemunhas militares. Outras fontes que corroboram com a mesma visão. Uma operação planejada para simular uma invasão extraterrestre e justificar o aumento de gastos militares, tecnologias de controle e centralização do poder global. E aqui, meus amigos, Independence Day, Contatos Imediatos do Primeiro Grau, que foi um filme muito positivo, sensacional. Depois teve o ET, extraterrestre, também do Spielberg, muito bonitinho, retratando os extraterrestres como benevolentes. E aí veio uma sequência de filmes horríveis, como Guerra dos Mundos, por exemplo. Também dirigido pelo Spielberg, protagonizado pelo Tom Cruise. Ok? Segundo o Dr. Steve Greer, foi porque usaram magia negra eletrônica e abduziram o Spielberg para outra dimensão. Lembrando que um ser da quarta dimensão pode pegar coisas e colocar coisas na nossa realidade. Como eu disse no podcast, no Lean Podcast. Exatamente. Eles fizeram isso com o Spielberg para manipulá-lo, para que ele tivesse aquela percepção que os extraterrestres são malvadões e comprasse a narrativa que os extraterrestres são malvadões. Inclusive, isso foi... O Dr. Steve Greer falou com o Mark Spielberg, que é o filho do Steve Spielberg, confirmou a veracidade dessa mesma história. Esse relato. E ele explicou para ele, o que fizeram com seu pai foi uma manipulação. Uma manipulação. Isso foi orquestrado pela agência de 3 letras, para que ele tivesse uma visão distorcida sobre a verdadeira natureza das entidades não humanas. Literalmente para fazer a cabeça dele. Pois é. Apesar que o Spielberg, em outros depoimentos, disse que os extraterrestres são benevolentes. Por isso que esse novo filme do Spielberg, Disclosure Day, que vai ser lançado em meados do ano, acho que vai ser em junho ou julho desse ano, é uma incógnita por hora. Abordagem na festa de lançamento do Dark Skies. Em 1996, na festa de lançamento da série Dark Skies, que retratava entidades não humanas, durante a festa de lançamento da série Dark Skies, um homem identificado apenas como JC, tá? Não é JP, não. JC. Possivelmente um codinome. Tá? JC. Da inteligência naval, abordou os criadores, os 2 roteiristas, produtores de Hollywood. Ele elogiou o piloto da série. Olha, eu gostei muito da série de vocês. Realmente é bastante promissora essa série. Porém, eu queria que vocês mudassem o roteiro. Eu gostaria muito que vocês mudassem o roteiro do filme. Ou melhor, da série. Vocês acertaram muita coisa, porém, mas propôs um acordo perigoso.
informações privilegiadas em troca de influência nos roteiros. Olha, eu vou falar algumas coisas interessantíssimas sobre os OVNIs, porém, vocês devem mudar o roteiro. O oficial chegou a corrigir elementos fictícios da série, como a forma de possessão alienígena. Olha, os alienígenas não tem esse negócio de possessão. Mentira, tem. Eles estavam certos. Na verdade, eles estavam sendo manipulados. Existe essa interface de consciência. Existem entrantes, inclusive. Que seria que poderia ser definido, definido como possessão. Entrantes, interface de consciência, consciência compartilhada. Isso existe de verdade. Sugerindo que na realidade isso ocorreria por meio de um implante. Era uma forma de manipulação clássica, verdade seletiva em troca de controle narrativo. Que coisa. O segredo do universo no papel. Antes de ir embora, JC pediu um pedaço de papel. Dá um pedaço de papel. A aba triangular de um envelope de caixa eletrônico. O rabisco, em cerca de 30 segundos, escreveu som, luz e frequência. Os segredos do universo. Interessante. O papel ficou perdido por 25 anos e só foi reencontrado em 2023. Grudado na parte de trás de um livro da garagem. Hoje, Zembel e Friedman submetem essa mensagem a especialistas ecoando a famosa frase de Nikola Tesla sobre energia, frequência e vibração. Como já dizia Nikola Tesla, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Que coisa impressionante. A estratégia de manipulação de décadas. Essa interferência não começou ontem. Em 1953, iniciou essa interferência nos roteiros do filme. A CIA criou o painel Robertson. Inclusive, você acha isso facilmente fazendo uma pesquisa breve no Google, que recomendou usar a indústria do entretenimento, inclusive citando o Walt Disney. Ao Disney, para baixar a temperatura do interesse público em OVNIs e moldar a percepção coletiva. Então, ao Disney, vamos usar mais fantasia, e não dar muita conotação, muita ênfase na questão ufológica. E quando você fizer um filme e série sobre alienígenas, tem que ser com conotação negativa. E ele topou. Outros elementos reveladores incluem campanha bilionária de sigilo. Wellington revelou que o governo mantém um programa caro para esconder a verdade. Bilhões são investidos. E muitas pessoas são pagas para isso. Pagas, remuneradas. Publicando deliberadamente livros de desinformação ao lado de obras genuínas. Misturar verdade com a mentira. A contra-inteligência trabalha assim. Porque se eles trabalhassem apenas com a mentira, eles não seriam convincentes. Então, para você ser convincente, você tem que ter parte da verdade. Tendo parte da verdade, você se torna convincente e aí você coloca uma camada de mentira. E assim você confunde e manipula as pessoas. Isso é uma tática antiga utilizada pela contra-inteligência. O principal motivo, evitar um choque ontológico, segundo eles. E uma sociedade religiosa e, acima de tudo, proteger a economia global, porque isso iria acabar com os pilares civilizacionais, com os dogmas, estariam em risco. Aquela desculpinha de sempre. Desculpinha esfarrapada. Na verdade, o que eles não querem é perder o poder econômico e o poder de manipular as pessoas. Pois é. Controle via Pentágono. Hollywood depende de cooperação militar para acessar equipamentos reais. Mas esse apoio vem com preço. Então imagine que os diretores de Hollywood, eles têm acesso a certas informações privilegiadas e, em troca, eles têm que seguir certos roteiros, certas narrativas, que têm que ser incorporadas aos filmes, para atender os anseios das agências de inteligência. Que coisa,
Que denúncia bombástica. Equipamentos reais, mas esse apoio vem com preço, censura de roteiros. Por exemplo, Independence Day teve apoio negado justamente por se recusar a remover referências à Área 51. Até apagado aqui, mas é a Área 51. Spielberg, o grande ponto de interrogação de 2026. Qual será o teor? Qual será a imagem que vai ser repassada nesse filme concernente às entidades não humanas? Isso é uma grande incógnita. Steven Spielberg, que já entregou visões tanto amigáveis, Contatos Imediatos, do Terceiro Grau, ET, 1983, quem não assistiu esse filme e se emocionou, quanto hostis, como, por exemplo, Guerra dos Mundos. Agora traz de volta o tema com seu novo filme, Disclosure Day, o Dia da Revelação, em português, previsto para junho de 2026. Já está próximo, para estrear. Inclusive já tem 2 trailers públicos, que você encontra aqui mesmo, no YouTube. Está chegando o dia da revelação. Verdade. O trailer já evidencia elementos claros de infiltração alienígena. Então, se você viu o primeiro trailer, o segundo trailer, fica explícito que o teor do filme gira em torno de uma possível, eventual, aliás, infiltração alienígena, onde 1 bilhão de pessoas seriam entrantes, no caso, de entidades não humanas, ou infiltrados, ou uma combinação de ambos. Infiltração alienígena, a grande incógnita, qual conotação o filme dará a essa realidade? Ninguém sabe. As entidades não humanas serão retratadas como hostis ou benevolentes? É uma boa pergunta. Ainda mais intrigante é a possibilidade do filme explorar um cenário em que cerca de 1 bilhão de infiltrados disfarçados de humanos estariam vivendo entre nós e que 1 bilhão de pessoas teriam uma interface direta com essas entidades através de uma consciência compartilhada. Pessoas têm o direito, inclusive, olha só a frase do filme, aqui fica explícito, olha aqui. As pessoas têm direito de saber a verdade, pertence a 7 bilhões de pessoas. Bom, se a verdade pertence a 7 bilhões de pessoas, é porque 1 bilhão, né, no caso, são seres não humanos. Aqui fica realmente explícito. Pois é. Inclusive, nessa cena aqui do trailer, fica mais claro ainda. Vários extraterrestres disfarçados de seres humanos ou possuídos por extraterrestres, como entrantes, por exemplo, ou uma interface de consciência, algo nesse sentido. É isso que será o teor do filme. Isso é claro como a neve, tá? Isso não tem discussão. Isso é uma obviedade. Não sabemos ainda se essa conexão será apresentada com conotação positiva ou negativa, como ameaça, substituição, controle. Porque também é uma possibilidade. De repente, os humanos foram substituídos por híbridos malvadões dos Greys. Aliás, a gente já ouviu esse tipo de teoria por aí. Que os Greys malvadões estariam, né, construindo híbridos humanos, queriam substituir a população. De repente, é este o roteiro do Steven Spielberg. É uma possibilidade. Tem que ser dita aqui. Ou positiva, também é possível. Com a evolução espiritual e o despertar coletivo, seja qual for a escolha de Spielberg, o lançamento ocorrerá num momento extremamente quente para o tema de OVNIs. Possivelmente, após novas desclassificações governamentais, isso pode transformar o Disclosure Day, porque provavelmente o filme será lançado após a desclassificação. Que vai, queira ou não, colocar mais lenha na fogueira. Num verdadeiro, porque o que vem a seguir? O que vem a seguir, como já foi demonstrado pela Ana Paulina Luna, será um grande debate. Porque não terá um parecer oficial do governo. O governo vai, segundo a Ana Paulina Luna, apresentar provas documentais, provas em vídeo, evidências tangíveis da existência das entidades não humanas, e o debate estará aberto no Congresso dos Estados Unidos.
Será uma grande disputa para o domínio e controle da narrativa. E na sequência será lançado o filme do Spielberg. Então quem fez isso já tinha uma noção do futuro, do ciclo dos acontecimentos, porque é impressionante a sincronicidade. Já tinha uma visão clara do que iria acontecer. Porque está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Esse filme será lançado. Espero eu, de todo o coração, que o filme do Spielberg seja um filme com conotação positiva e demonstre que existe uma interface com seres interdimensionais positivos, porque a protagonista do filme, ela é perseguida por agentes da inteligência, que dá a entender que ela é benevolente, apesar de ser no caso, uma humana infiltrada. Né? Humana, entre aspas, extraterrestre infiltrada, né? No caso, melhor aqui, corrigindo aqui, retificando para vocês. Uma extraterrestre infiltrada num corpo humano. E ela é perseguida. E ela é a protagonista do filme, a heroína. Então a gente acredita que pode ser que o filme tenha assim uma conotação positiva. Porém, não tem como eu confirmar isso para vocês. Tá? Não tem. Tem gente que fala que será positivo, tem gente que fala que é negativo. O Dr. Steve Greer acredita que terá uma conotação negativa. Tem outras vozes que dizem que terá uma conotação positiva. Não sabemos. Eu só sei, a única coisa que eu posso garantir para os senhores e para as senhoras, que o roteiro do filme Scrolls Day vai girar em torno de 1 bilhão de seres extraterrestres infiltrados em nossa sociedade. Isso é certeza absoluta. Ou de pessoas que foram substituídas, ou interface de consciência, entrantes, algo do gênero. E isso é certeza. Enquanto filmes de grande bilheteria insistem na narrativa de ameaça hostil, vozes como a do Dr. Steve Greer alertam que esse poder pode se preparar o terreno por uma narrativa de falsa invasão. O que tudo isso realmente significa? A aliança profana entre a inteligência militar e governos de Hollywood parece ter um objetivo claro: condicionar o público, mas como por exemplo, o Scrolls Day, se aproximando, a pergunta que não quer calar é quantos diretores e produtores receberam o acordo. Porque se você comparar esta informação com o do Jack Sarfati, muda completamente. Jack Sarfati fala que o filme De Volta para o Futuro, Contatos Imediatos, a série Star Trek, vários filmes de Hollywood foram encomendados pelos Chapéus Brancos. Então existem filmes de Hollywood que foram feitos pelos Chapéus Pretos. Entenderam? E outros que foram construídos pelos Chapéus Brancos para influenciar as pessoas, positivamente e negativamente. Então existe uma disputa. O filme De Volta para o Futuro, por exemplo, que é do Spielberg também, seria um filme para mostrar para as pessoas que a viagem no tempo é verdadeira, é uma verdade. Já para incutir no imaginário das pessoas a viagem no tempo. Compreenderam? E a série Star Trek, Star Wars, que seriam séries positivas. Talvez o universo não seja dominado por invasores hostis, mas por uma realidade muito mais vibracional, feita de som, luz e frequência, do que nos fizeram acreditar. Esse texto é de minha autoria. Como já dizia Nikola Tesla. Inclusive, meus amigos, eu desenvolvi isso aqui. É lógico que a IA me ajudou, tá? Mas o autor intelectual sou eu mesmo. Tá? Lógico, para organizar esta poesia. Tá? Colocou como canção, mas na verdade é uma poesia. Energia é luz, e luz é força vital. Força vital é vibração. E vibração, assim como o som, encontra seu verdadeiro templo no coração. Onde bate o coração, ali se abre o portal da frequência. Onde vibra a frequência, ali se canaliza a força vital. Quando o coração age com consciência, a frequência se eleva.
E quando a frequência se eleva, o tempo se curva e o espaço se rende. Quem domina a vibração do próprio coração, domina o tear invisível da grade holográfica. Quem aprende a tecer com amor consciente, torna-se co-criador da realidade. Pois o universo não é feito de matéria, é feito de som sagrado, de luz que canta, de frequência que dança. E o maestro dessa sinfonia cósmica não está lá fora, ele pulsa dentro de você. Desperte o coração, eleve a frequência, toque a corda divina e veja o mundo se reconstruir ao som da melodia que você escolher cantar. Eu achei tão oportuno essa poesia que eu fiz questão de compartilhar com vocês, porque fala justamente dos princípios, né, aqui do Nikola Tesla. Energia, frequência e vibração, ou som, luz, né? Som, luz e frequência. Espetacular. Pois bem, meus amigos, em breve vou trazer para vocês o parecer do Dr. Jack Sarfati. Lembrando que o Jack Sarfati tem uma previsão, um prognóstico maravilhoso para o futuro e entrega das tecnologias em 3, 4 anos, onde serão implementadas definitivamente em nossa sociedade. Gratidão a todos, um beijão no coração e a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.